o ditado que diz: morre uma calça jeans e nasce um short? Esse ditado é um pouco diferente aqui no meu ateliê, porque por aqui morre uma calça jeans, nasce um short e também nasce um tapete de retalhos. E por aqui no canal já tem várias peças te ensinando a reaproveitar os tecidos e retalhos que eu sei que tem de sobra aí no seu ateliê. Tem a manta de retalhos, que é um sucesso aqui no canal. E nessa aula eu vou ensinar uma peça para vocês que é uma peça super afetiva para mim. Não só a manta, mas como também o tapete de retalhos. Porque a minha tia Maria, que também é minha madrinha e me ensinou a costurar, ela viveu produzindo colchas de retalhos e também tapetes de retalho. Então tem uma história afetiva muito importante por trás dessa aula que, além de compartilhar com você a como produzir essa peça, eu quero mais uma vez honrar tudo que a minha tia me ensinou e que para mim tem tanta importância e que modificou tanto a minha vida. E eu quero aproveitar para que você me conte aqui nos comentários qual é aquela peça afetiva que está ligado à costura que você aprendeu e que ela não sai da sua memória. Conta aqui para mim. Mas agora na aula você vai aprender comigo e com a Janome do Brasil a como produzir esse lindo tapete de retalho. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e se você ainda não é inscrito no canal, já fique sabendo. Toda terça e sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, a gente tem vídeo novo aqui no canal e às quarta-feiras, às 18 horas, 6 horas da tarde, horário de Brasília, a gente tem live. A gente costura e bate um papo ao vivo juntas. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações e vem aprender comigo. Pessoal, então eu vou começar aqui cortando, na verdade, os shorts, tá? Eu vou cortar do tamanho que vai ficar bom aqui pro uso. E o que sobrar, eu vou fazer o tapete. Depois eu acerto o corte aqui dos shorts. Agora aqui, ó, dá pra fazer um tapete até grande, tá? Você vai definir o tamanho que você quer. Eu vou cortar aqui, ó, ele com 51 centímetros. E era desse jeitinho aqui que a minha tia, que também é minha madrinha, Maria, já contei a história dela aqui pra vocês, que ela fazia para poder fazer os tapetes dela de retalho. E aí agora, ó, a gente vai abrir aqui a costura do lado interno da calça. Por quê? Porque do lado externo ela tem essa parte rebatida, tá? Então a gente vai abrir por esse lado aqui. Pega o descosedor, né, desmanchador aqui de costura e a gente vai abrir. Pessoal, então eu tenho aqui um dos tapetes da manhinha. Eu guardo ele, eu nem uso porque ela não costura mais, então é uma recordação para mim. E ela aqui, ó, ela utilizava todas as partes, tá vendo? Então, por exemplo, ó, essa parte que eu cortei, não vai jogar, abre e depois vai emendando, ó, bolsos, todas as partes que dava para aproveitar, elas eram 100% aproveitadas, tá? E aí aqui agora, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou unir ao contrário, tá? Então as duas pernas seriam assim, eu vou unir assim, passando aqui, ó, uma costura, tá? Por essa união mesmo. Então eu vou deixar aqui, ó, vou unir aqui, pego aqui, costura com costura e vou unir. Então, emendei aqui, ó, aí vai ficar assim. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou refilar e deixar o tecido reto. Então, pessoal, refilei. Eu fiz aqui, ó, um ajuste para a peça ficar mais esticadinha. Como eu falei para vocês, se você tiver uma calça que não tem elastano, essa daqui tem, é melhor para você fazer a peça. E agora a gente começa a fazer por esse lado. E aí, geralmente, ela colocava um retalho no meio. Esse tecido sempre tinha um desenho, sempre tinha um motivo.
Ó, esse daqui nesse tapetinho, ele não tem, mas geralmente ela sempre utilizava alguma estampa. E a partir disso, ela começava a construir em volta. Então, eu tô aqui, ó, com todos os meus retalhos e aí eu vou construindo em volta. E aí, ó, esse lado aqui que ficou sem emenda, ele fica para baixo. Na linha da bobina, eu já coloquei um tom de azul para ficar mais imperceptível e na parte de cima eu vou costurar com a linha off-white. Aqui, como vocês podem ver, vai ficar assim, tá? Aparecendo todas as linhas. E aí eu sei que de repente você pensa, ah, Eliane, mas vai costurar, vai ficar essas costuras aqui aparecendo? Ó, caso você queira, você pode ir fazendo toda essa união dos retalhos em uma entretela, dessas rasgável, tá? Que vai diluir depois que lavar. Só que o meu foco aqui, mais uma vez, fazendo essa peça de retalho, é homenagear a minha tia. Então eu quero fazer o mais fielmente aquilo que ela fazia. Outra coisa que eu entendo também, ela fazia isso para vender. Então, é claro que já fazer as costuras direto no tecido jeans, isso dava mais produtividade. Então, se você vai fazer para vender, eu acho que o ideal é usar esse método que ela fazia mesmo. Vou começar aqui e aí, gente, ó, eu vou ir usando aqui esse detalhe aqui da melancia para poder fazer, né, toda a minha volta. Vou colocar minha primeira tirinha aqui, sempre vai ser direito com direito do tecido. E vou costurar. Vou cortar o excesso. Vou sempre cortando. E aí, eu vou costurar sempre girando em volta desse tecido, tá? Ó, esse vem pra cá, depois entra uma outra tirinha aqui em cima. E agora eu venho pra esse lado de cá. Ó, aí eu vou usando os retalhos que eu tenho, que são de diversos tamanhos, e vou crescendo a minha peça. Precisa, tá, os retalhos serem do mesmo tamanho, pode ser todas as sobrinhas que você tiver. E aí, gente, uma coisa que a minha tia fazia era rebater em cima, tá vendo? Eu não vou fazer essa etapa porque eu acho que não tem necessidade. Então, pelo que eu vejo aqui, ó, pelas costuras tá escondida, ela terminava essa parte, já vinha aqui e rebatia. E ia colocando o outro. Eu acho que não há necessidade porque, afinal de contas, já tá costurado aqui. E aí, pessoal, na parte do avesso, ó, vai ficando dessa forma. Aí agora eu vou continuar aqui, ó, costurando e construindo aqui, ó, os meus retalhos até finalizar a minha peça. Gente, então agora aqui, ó, eu tô com a peça toda pronta, tá? Isso é ótimo para vocês aproveitarem os retalhos, dá para fazer bastante peça. E aí, ó, agora é hora da gente passar o viés. Como a minha tia, né, era uma costura mais raiz, antiga, ela não sabia fazer o cantinho mitrado, tá vendo? Ela fazia e finalizava o viés assim. Agora, a gente vai fazer com canto mitrado. Eu cortei aqui, ó, tiras de 5 centímetros de largura. Vou virar aqui a minha peça e a gente vai começar a costurar. Teve umas partes que tinha linha branca aqui, tá, gente?
Ó, eu vou começar mais ou menos aqui, deixo um tanto assim, começo no meio e vou começar a costurar a partir daqui. Aí, eu vou costurar aqui, ó, um pouquinho mais pra dentro, pra ficar grossinho, que nem ela fazia. Com mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro. Como eu tenho esse guia aqui, eu vou estar colocando ele do meu lado, ó, pra deixar retinho. E aí, aqui no meu cantinho, eu paro com a mesma distância. Ó, vou dobrar, fazer aqui o meu triângulo, então tá reto, aqui a gente precisa vir pra cá. Dobro, então, esse tecido pra cá, ó, eu faço aqui esse triângulo e ele vai alinhar aqui. E aí, agora, ó, eu trago pra esse lado aqui e continuo costurando. E vou repetir esse processo em todos os cantos. Aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino para vocês a como aplicar viés com perfeição e eu vou estar linkando ele para vocês no final desse vídeo. Ó, agora quando a gente estiver chegando no final, a gente para com o nosso tecido aqui, ó, nessa mesma dobra. E aí, eu vou cortar ele aqui, ó, medindo com esse outro. Ó. Corto ele aqui. Agora eu vou vincar bem aqui o meu tecido, ó, os dois tecidos. Faço um retrocesso aqui onde eu parei. E agora eu pego aqui, ó, nessa parte que eu vinquei, junto com essa daqui, e eu vou emendar aqui essa faixa. Corto o excesso, esses retalhinhos depois a gente utiliza. Vou abrir aqui as minhas costuras e acabo de costurar aqui. Ó, pessoal, costura toda feita e agora a gente vai rebater esse viés. Bom, pessoal, agora aqui, ó, só eu puxar, vai formar aqui o cantinho mitrado. Então, puxo aqui todos os lados. Já ensinei várias vezes aqui no canal, para quem quiser, pode utilizar a cola pano, que ajuda a estabilizar o tecido. Eu vou dobrar aqui e vou rebater esse viés. Aí, ó, como a linha de baixo estava escura, fica bem fácil de vocês visualizarem. Então, eu vou colocar aqui, ó, cobrindo e vou costurar. Quando chegar em cada cantinho, eu faço aqui, ó, o canto mitrado, dobro para encaixar e continuo costurando. Para quem de repente tá começando, fica mais fácil você já colocar clipes ou alfinete em toda a volta. Eu, como já tenho bastante experiência com viés, eu já vou fazendo assim, tá? Eu vou dobrando e aplicando. Gente, nesse finalzinho aqui, ó, eu vou esticar o meu tecido para não fazer aqui preguinha, tá? Gente, tá prontinho aqui o meu tapete de retalhos. E aí aqui, ó, é o único cantinho
que apareceu a linha de baixo. O que que eu faço? Eu pego aqui, ó, o desmanchador de costura e eu desmancho alguns pontinhos. Não precisa se preocupar, ó, porque ele tá costurado do outro lado também rebatido. Olha os cantinhos, que lindeza que ficou, ó, dá pra vocês verem aqui todas as costuras, ó, os cantinhos ficaram perfeitos, eu amei o resultado. E aí, ó, eu só desmancho aqui alguns pontinhos que apareceram e já tá pronto aqui, ó, a minha peça. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, onde eu ensinei para vocês a como produzir o tapete de retalhos, feito pela mainha, que é a minha tia Maria, que produziu vários. Eu mostrei aqui para vocês até uma peça dela, que eu guardo com muito carinho aqui no ateliê. Sabe aquela peça de valor inestimável? Essa é uma dessas peças. E uma peça que eu gostaria muito de ter tido da minha tia era uma manta de retalhos, mas hoje ela não costura mais. Infelizmente, ela já nem me conhece mais e praticamente não conhece quase ninguém da família, ela tá bem velhinha. Mas o que vai ficar para sempre no meu coração é todo o ensinamento dela, a máquina de costura dela que tá por aqui. E eu tenho certeza que todo o amor que ela tinha pela costura e ela passou para mim, eu quero deixar também um pouquinho desse amor aí com vocês. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você precisa de uma máquina de costura para aguentar o tranco e produzir todas as peças que eu ensino por aqui, você já sabe, né? Essa que pode ser a sua melhor amiga é a Janome, e aqui abaixo na informação desse vídeo eu tô deixando para você o site da Janome e, é claro, também o meu cupom de desconto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!